só me apresentar rapidinho para o pessoal também, para a gente entrar. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Hoje não vai ter um slide tão legal assim como o do Márcio, tá? Porque ele me convidou para participar com vocês e achei muito legal essa iniciativa que vocês estão tendo de palestras. E eu também tenho uma formação técnica, fiz curso técnico em análise e desenvolvimento e depois a graduação, né? Mas eu tô chegando em Florianópolis hoje, então eu fui meio que pego de surpresa aí, mas fiquei muito feliz, tá? Só para contextualizar vocês também, como o Márcio falou, a gente trabalha junto há mais ou menos uns 6 anos, mas a gente já tem uma amizade de longa data. E hoje eu estou vindo para Porto Belo como um especialista em CRM, tá? Mas eu sou, além de atuar 6 anos com CRM especificamente e com Salesforce, eu sou um analista de sistemas, também um analista de negócios, tá? Então tenho muito da questão de processo, de análise de processo, de definição de ferramentas, enfim. Tenho 33 anos, sou de São Paulo, né? Tô vindo, como falei, tô vindo agora para Florianópolis. Sou casado, tenho um filho pequeno. Não tenho tanta dor nas costas igual o Márcio, mas tenho alguma já, uns fios de cabelo branco aí também. Curto bastante jogar videogame, música, e enfim. E mais uma vez quero parabenizar essa iniciativa e eu, assim como o Márcio vindo da formação técnica também, acho que ela é extremamente importante e válida. Ela passa de uma forma muito mais rápida e efetiva o conhecimento que a gente tem no mercado, né? Muitos colegas meus do técnico conseguiram emprego muito mais rápido que os meus colegas de faculdade, e bons empregos. Então acho que a formação técnica é algo sensacional e parabéns para vocês aí, não só pela iniciativa, mas por estarem se envolvendo e buscando conhecimento cada vez mais. Espero contribuir aí, poder ajudar vocês também, tá bom? Valeu, Marcelo. Obrigado. Gente, eu queria, inclusive, fazer uma correção aí, tá? O nome do palestrante é Ícaro Queiroz, tá? Gostei bastante da visão de ERP que ele comentou, né? Que ele trouxe esse tema, ERP, eu sou força de vendas, né? Então, só para fazer essa correção com o nome dele ali, que eu falei, cara, acho que tá errado, né? Mas vamos lá. Então, a gente vai falar aí rapidamente, né, sobre esses 7 pontos, tá? Então, lembrando que a gente aqui não está se aprofundando total, vamos falar que é um mergulho raso, tá? E tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente aprender. Até ontem mesmo eu estava preparando esse material e conversando com um amigo, tá? E ele está na Europa, e ele está justamente trabalhando em cima de Customer Success na empresa dele, e ele falou, poxa, Márcio, você não tem um tempinho para a gente discutir umas ideias sobre tudo isso que você está pesquisando e você está montando? Eu falei, cara, de verdade, tá difícil arranjar um horário essa semana, mas segunda-feira, às 18 horas, eu prometo que a gente conversa, e para você ver que, assim, tudo é novo, ninguém tem o domínio total da informação, e a gente aprende um com o outro, tá? Então, não tenha vergonha, cara, não tenha, seja humilde. Acho que a primeira coisa que eu quero deixar para você é, seja humilde em tudo aquilo que você for fazer, e inclusive em quem você é, tá? Não sinta vergonha de falar, não sei. Eu participei de uma palestra na quarta-noite, estava comentando até com o Hugo, e foi colocada uma dúvida técnica, né, para quem estava ali palestrando. E ele falou, cara, eu não sei. Exatamente, olha, eu não sei, vou pesquisar e respondo para vocês aqui depois. E isso é interessante, porque ninguém nasceu sabendo de tudo. Então, a gente está no processo de evolução. Então, a gente está crescendo e aprendendo, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho a fundo aí, tá? Para a gente não perder o nosso horário aí, nosso time. O que é Customer Success, tá? Então, assim, como eu disse, o Customer Success é uma metodologia, um fundamento, uma filosofia, tá? É algo prático que ele traz uma cultura onde a gente coloca o cliente no centro de tudo da nossa empresa. Eu coloquei essa palavra ali, até essa final da frase ali, ela é uma mudança de mindset cultural e empresarial. Por quê? Tá? Porque, assim, muitas vezes a gente trabalha de uma forma a qual a gente aprendeu e a qual a empresa está
acostumado a trabalhar, a se desenvolver ali, a se realizar no dia a dia. Porém, a gente percebe que as coisas estão evoluindo, o mercado está evoluindo, há novas necessidades, há novos tipos de cobrança, e isso faz com que a gente precisa mudar, né? E quando a gente fala de mindset, a gente está falando realmente, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ter uma coerência com as coisas, de eu entender exatamente o que o meu cliente espera, o que ele espera de mim, né? Então, isso são algumas perguntas que a gente tem que colocar, sabe? O que eu tenho feito na minha vida? Acho que é uma pergunta. O que eu tenho feito aqui na empresa? Eu tenho atingido as metas, mas é só isso, né? Quando a gente fala de sucesso profissional, será que é só eu bater as metas? Será que eu só cumpri com aquilo que foi me dado como um norte? E aí eu vou ticando e vou dando, não, eu estou fazendo, né? Eu estou me realizando profissionalmente. Mas quando a gente fala de Customer Success, a gente começa a cavucar algumas dores que existem dentro das nossas empresas, dentro da cultura das pessoas a qual a gente tem trabalhado. Eu tenho visto isso diariamente aqui na Intelbras. A gente está numa fase onde a gente deu um break, tá? Para vocês entenderem. Nós estávamos implementando uma nova versão de CRM e nós demos um break, tá? Parou, vamos voltar e vamos olhar de novo nossos processos. Será que está certo? Será que a gente está trabalhando da melhor forma possível? Será que do jeito que a gente está fazendo, por exemplo, há 10 anos a gente faz desta forma? Será que não há uma evolução nesse processo? E aí a gente começa a trazer esse conceito, tá? Essa filosofia do Customer Success. Será que a gente está colocando o cliente no lugar dele? Porque hoje o nosso cliente ele tem uma dor, né? Eu vou compartilhar com vocês algumas dores no decorrer aqui da apresentação, mas eu vou colocar algo, por exemplo, que acontece no nosso dia a dia. O cliente, ele compra, né? Ele conversa, na hora que ele tem uma necessidade, ele conversa com o nosso executivo de vendas. E aí, ali ele tem toda uma tratativa, uma forma de lidar, e aí, a partir do momento que ele recebe a mercadoria, já não é mais o executivo que está ali, é um transporte que está trazendo essa mercadoria, ele recebe a nossa mercadoria e aí ele tem dúvidas, né? Ou ele tem algum tipo de problema, e aí ele aciona uma outra equipe da empresa. E aí essa outra equipe tem uma outra filosofia de trabalho. Já não é mais como ele lida com o executivo. Ele até às vezes aciona o executivo. Ele fala, cara, me ajuda aí, olha, eu comprei, estou com um problema aqui, não sei, né, como que eu tenho que startar, como que eu tenho que iniciar esse processo, eu implemento, eu contrato alguém. Às vezes tem dores que para nós são coisas simples, básicas, mas que quando você vai ver no cliente final, ele não sabe. Por isso que ele está comprando de você uma solução, tá? Então a gente tem que parar um pouquinho e olhar para o cliente, entender que a gente não comercializa só produto, tá? Não, aqui a gente fabrica esse copo com água, tá? Tá, mas não é só isso que a gente faz. A gente faz muito mais do que isso. A gente precisa encantar os clientes que compram esse copo com água. Será que os clientes eles estão satisfeitos de receber, às vezes, um copo de vidro? E o cara que está no meio da rua e ele precisa tomar um copo com água? E como que ele vai depois jogar fora? Como que é tudo isso? Então, tudo isso faz com que a gente repense os nossos processos, repense a forma como a gente está trabalhando. Então, a gente tem que dar uma segurada na parte tecnológica, porque na parte tecnológica a gente pode tudo, tá? A gente tem até esse paradigma, vamos falar assim, cara, com tecnologia a gente faz o que você quiser, a gente pode ter uma solução, e se não tiver, a gente customiza, tá? E a gente precisa segurar um pouco e começar a olhar para dentro da empresa. Então, quando a gente começa a colocar o cliente no centro das coisas, a gente começa a fazer com que a empresa tenha que mudar tudo aquilo que está ao redor, né? Então, tudo aquilo que está ao redor do cliente, a gente precisa saber, poxa, como que eu, né, a parte comercial da empresa, estou conversando com o pós-venda da minha empresa? Será que a minha área do saque, ela está legal? Será que ela sabe suportar as necessidades do cliente? Será que a minha equipe de laboratório, onde são desenvolvidos os nossos produtos, eles sabem de tudo aquilo que está acontecendo no mercado? Eles estão cientes
dos problemas que aquele produto tem gerado? E será que eles, sabe, você percebe que tem toda uma sinergia que precisa existir entre as áreas e que muitas vezes a gente não olha. A gente olha para o cara crachá. Cara, tem uma meta, tá batendo meta e tá tão feliz. E não é isso, tá? Então a gente precisa mudar os nossos conceitos. Então a gente precisa implantar essa filosofia. Um ponto que eu quero só falar ali do mindset cultural, isso pega de frente, né, ou bate de frente, principalmente quando você vai trabalhar em cima de uma área ou em cima de uma empresa mesmo, a qual você vê, por exemplo, um histórico familiar, né? Não, olha, o meu pai fazia assim e eu tenho que fazer assado. Eu tenho que fazer assim, ó. Se não for assim, a gente não faz. Será que é isso mesmo? Será que a gente não precisa mudar um pouco e falar, olha, antigamente era assim, né? A gente vê que o mundo mudou, né? Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco, a gente estava falando sobre, na época da ditadura, olha a realidade do brasileiro na época da ditadura e olha a necessidade que o brasileiro hoje, no ano de 2020, tem enfrentado. Sabe? São brasileiros, a gente está falando de brasileiros, tá? Mas são dores diferentes, são situações diferentes. Existia toda uma gravidade para quem vivia ali na ditadura e para quem vive hoje. Mas quando a gente traz isso para dentro das empresas, é a mesma dor, gente. A gente só precisa pensar em como renovar os nossos processos e como fazer com que todo o nosso time trabalhe junto, trabalhe olhando para o cliente. Então, quando eu estou aqui no laboratório desenvolvendo um produto, eu começo a pensar como eu também posso compartilhar informações com o meu time que está lá na frente da batalha, recebendo ligação, recebendo e-mail, recebendo um chatbot que está falando ali no WhatsApp. Eu preciso sustentar tudo isso com informações. Então, eu preciso trazer uma renovação, um novo conceito, né? Um mindset novo. Eu preciso resetar a forma como a gente trabalha. Tá? E por que tudo isso? Tá? Por que a gente tem que pôr o cliente no centro? Né? Então, eu até coloco aqui que existe toda uma necessidade, porque hoje, para que a gente tenha condições de crescer, né, que a nossa empresa cresça, e quando a gente traz esse conceito do Customer Success, a gente precisa entender que, às vezes, a gente está desperdiçando algo que a gente não está vendo. Eu até coloquei aqui que hoje a gente tem que trabalhar na fidelização do cliente. Não é só se ele está comprando o meu produto. Tá? Então, a gente tem que mudar um pouco essa filosofia. Eu estou atendendo o meu cliente, mas será que realmente ele conhece tudo que eu estou vendendo? Tá? Será que eu não posso ofertar para ele ou demonstrar outros tipos de soluções e fazer com que ele tenha necessidade de comprar mais coisas? Vou dar um exemplo prático, tá? Que isso acontece com todos nós que estamos aqui. Se você entra num comércio eletrônico, num site, né, de e-commerce, por exemplo, e você vai lá fazer uma compra, aí você fala assim, olha, eu quero comprar uma máquina de fazer café, tá? Então, você coloca lá, você especifica o que você quer, a voltagem, a cor. Aí, o que eles fazem? Tá? O que é o tchan do Customer Success? Ele fala assim, o Márcio, já que você está interessado em comprar uma cafeteira, você também não está interessado em comprar cápsulas de diferentes cafés? Porque as pessoas estão comprando, entendeu? Então, você começa a ver que, assim, é uma venda casada. Eu estou ofertando algo que o meu cliente vai ter uma necessidade. Agora, vamos pensar se isso não existisse, ok? Eu entrei no site e comprei a minha cafeteira. A cafeteira, aí levou lá 5 dias para ser entregue. Eu recebo a cafeteira aqui na minha residência, chamo ali a minha família, falo, gente, olha que legal, hoje nós vamos tomar um café, e aí a gente abre, instala a cafeteira e você fala assim, legal, eu não sabia que tinha que ter cápsula de café. Né? Poxa, será que já não poderiam ter me ofertado junto? E às vezes a gente tem feito isso no nosso dia a dia. Não, pediram para eu vender celular. Eu estou vendendo celular, mas eu esqueço, às vezes, de ofertar um plano, de ofertar uma capa, de ofertar uma película, sabe? Customer Success é muito mais do que isso. É a gente colocar o cliente no centro e entender toda a necessidade dele. Então, quando você começa a entender essa necessidade,
você começa a fazer com que a forma de trabalhar e de pensar seja mais fácil, tá? E a vida do nosso cliente torna-se mais fácil e faz com que ele comece a olhar para nós e gostar de trabalhar com a gente, né? Eu estava conversando com uma pessoa sobre Customer Success e ele fez 2 perguntas para mim assim, Márcio, fala o nome aí de algumas empresas que você ama. E também eu quero empresas que você odeia. Tá? E isso está ligado totalmente com Customer Success. Por quê? Porque quando você odeia uma empresa, tá? Você faz com que o churn, que é a taxa de cancelamento do cliente, ela aumenta. Tá? Então, o churn, que eu coloquei aqui até em vermelho, para vocês entenderem, é o seguinte, eu tenho uma carteira de clientes, um dia eu trabalhei para ter esses clientes, e por algum motivo, esses clientes estão me abandonando. Pode ser diversos tipos de problema. O churn, ele não especifica o problema, ele só especifica para mim que eu tenho uma dor e que eu preciso curar essa dor o quanto antes, tá? Porque coisas piores podem suceder. Então, ele coloca ali como se ele colocasse um sinal para nós. Ó, Márcio, se atente ao churn, porque o churn está alto, tá? Por quê? Porque vocês trabalharam aí em cima de X clientes e vocês estão perdendo Y clientes, tá? E isso é ruim para a empresa, tá? E isso, muitas vezes, está atribuído a produtos que a gente está ofertando, soluções que a gente está ofertando, que não está sendo... A gente não está atingindo a expectativa do cliente. Pode ser problema de preço, pode ser problema de qualidade, pode ser problema de prazo, pode ser que a gente faça tudo bonito, mas quando a gente coloca para ser entregue, o produto chega lá totalmente quebrado ou chega partes desse produto que precisava ser entregue. Às vezes era um conjunto que nós estávamos mandando, o cliente esperava receber 4 caixas, ele recebe 3. Aí, sabe, tipo, quando você vai viajar e você despacha sua mala, você chega no lugar e o cara fala assim, olha, a sua mala está na Austrália. Só, cara, para mim não importa se está na Austrália. A minha mala tinha que estar aqui comigo. Cara, nós chegamos junto no aeroporto e eu esperava chegar no meu destino com a mala aqui. Isso é uma falta de customer success, porque eles não colocam a gente em primeiro lugar, não colocam o cliente em primeiro lugar. Então, às vezes, a gente quer baratear o processo, a gente precisa economizar, a gente está numa época de ET, custos, e aí a gente coloca e esquece do cliente, esquece da qualidade. E aí você coloca em jogo a imagem da sua empresa. Tá? E isso faz com que, quando você tenha um churn, uma taxa de churn muito alta, você está no caminho de uma falência. E isso é muito sério. As empresas, elas não têm visto isso. E essa época que a gente está vivendo, né, que é a era do cliente, eu até coloquei aqui, ela faz com que o cliente ele se sinta empoderado. E, na verdade, o mercado ele tem empoderado, acho que essa é a palavra, os clientes finais, os consumidores finais. Eu coloquei um exemplo aqui do site do Reclame Aqui, e o site também do Google Play. Aí você fala assim, poxa, mas, Márcio, será que você não está viajando demais? Não. Cara, você pode entrar no Google Play e baixar um aplicativo, e ali você ir lá e classificar esse aplicativo. E imagina você na empresa que desenvolve esse aplicativo, e você começa a ver que a taxa, né, de classificação é baixíssima. Você acha que as pessoas vão baixar o seu aplicativo? Então, assim, isso faz com que a gente mude nosso mindset, que eu coloquei lá no primeiro slide. O Reclame Aqui é um exemplo disso, tá? Esse site ele é muito interessante porque ele não tem, tá, em outros países, um site assim. Tá? Então, ele é bem visto. Quando você começa a falar de Customer Success, você é bem visto quando você olha para uma situação dessa. Por quê? Porque ali está todo o estoque da tua empresa. Não adianta você ter, por exemplo, o seu time de vendas arrebentando, atingindo metas estratosféricas assim, e quando você olha lá no seu perfil, vamos chamar assim, né, da sua empresa, e está catastrófico. O negócio está feio. Então, quando a gente começa a olhar para essa situação, a gente começa a falar, pô, peraí, eu preciso mudar. E olha, conquistar clientes é fácil, difícil é manter. Tá? Então, a gente fala assim, custa 5 vezes mais manter um cliente do que eu conquistar um novo cliente. E eu já trabalhei em empresa, até o Hugo já trabalhou junto comigo,
numa empresa que ele tinha esse conceito, tá? O dono da empresa era uma consultoria de tecnologia, ele falava assim, não tem problema não, a gente perde um, mas a gente ganha outro. Tá indo embora esse cara aqui? Não tem problema não. Não, a gente está entregando um produto, um projeto muito ruim, sabe, com qualidade baixíssima, só que nós, equipe, estávamos ali alertando, olha, não dá nesse prazo, olha, com esse pool de gente, a gente não vai conseguir entregar. A pessoa fala assim, não, eu quero que vocês entreguem de qualquer jeito, sabe? Então, assim, você começa a empurrar um problema para o cliente, e eu vou te falar, o cliente, ele sempre vai ter razão, porque é ele que paga as nossas contas. É em cima dele que a gente tem todo o nosso retorno. E manter esse relacionamento, fazer com que ele volte a comprar, esse é o segredo. É o que eu coloquei ali no segundo slide. A gente precisa... vou até voltar aqui para pegar a palavra que eu coloquei aqui. A gente precisa ter uma geração de receita recorrente, tá? Então, assim, eu preciso fazer com que o meu cliente, ele todo mês ele esteja ali comprando. Mesmo se eu não tiver tempo de bater na porta dele. Ele vai falar assim, olha, o produto dessa empresa é tão bom, a solução, né, o serviço que eles estão me proporcionando é tão bom, que eu quero continuar com eles. Mesmo ele falando, olha, a equipe comercial não dá conta, entendeu? Mas ele está satisfeito, porque quando ele liga no nosso call center, a gente tem um call center muito bom. Por exemplo, a Intelbras, se eu não me engano, eu não olhei essa semana, eu tinha até o número da nossa taxa, mas assim, a gente está entre as melhores empresas que dão retorno no Reclame Aqui, tá? E você manter uma taxa altíssima é difícil. Você tem que ter gente o dia inteiro olhando ali as necessidades, as dores, as dificuldades que os nossos clientes estão enfrentando. Então, isso faz com que a gente consiga ter um time, e esse time olhar para o cliente. E se ele começa a ver que existe uma necessidade, ele começa a olhar para os lados e falar, olha, calma aí que eu vou pedir ajuda. Olha, peraí, cara, a gente está fazendo errado lá no setor de logística. Então, ele já chama todo mundo, o pessoal do Customer Success já se alinha ali e fala assim, olha, a gente precisa mudar o processo logístico da nossa empresa. Por quê? Ó, tá vendo aqui, nós temos números, a gente tem KPIs que mostram para nós onde a gente está errando, onde a gente está sendo defasado, onde a nossa qualidade está caindo. Então, a gente precisa trabalhar essa dor dentro da empresa. E aí a empresa passa a olhar para essa necessidade. Então, não é só olhar o comercial. A gente começa a olhar a empresa como um organismo único. Tá? E isso é importante para o cliente, quando ele sabe que a gente não está só vendendo para ele, mas a gente está mantendo ele nesse elo, nessa aliança, nesse compromisso que nós temos com ele. E o cliente, ele se sente satisfeito em cima disso. Então, a era do cliente, ela faz com que o cliente ele tenha esse poder. Ele tem essa forma de ir num canal e ele colocar a boca no trombone, sabe? Às vezes a gente fala assim, só um minuto, gente, por favor, que eu esqueci de ligar a bateria do notebook. Foi. Desculpa, gente. Então, quando a gente olha todo esse cenário, a gente precisa entender que hoje o cliente é ele quem diz o que ele quer e como ele quer. Então, hoje, quando você fala assim, bom, se eu não oferecer um serviço de, por exemplo, de internet bom, eu tenho outras 3 empresas que estão atendendo o mesmo edifício dele. O cabo das empresas passam ali no mesmo poste. E se eu não for um diferencial, se eu não entregar um produto de qualidade, por exemplo, nós estamos aqui numa transmissão ao vivo. Quantas pessoas estão assistindo com a gente? Você já pensou se todo mundo tivesse uma conexão de escada, uma conexão péssima, que ficasse caindo ou ficasse travando? Isso seria muito ruim para a nossa experiência. Então, a gente precisa trabalhar a fundo nisso, tá? Trazendo um pouco de Customer Success, eu coloquei 2 exemplos aí, para vocês terem uma ideia do que é pensar o Customer Success. Né? Eu trouxe aqui, com toda essa necessidade que a gente tem no mercado, com todo o avanço, né, da tecnologia, com todo o empoderamento do cliente, ele sendo o protagonista de tudo, eu trouxe 2 empresas, gente, que se a gente pegar aí na década de 90, essas empresas elas jamais existiriam. Uma delas é o Uber, né? Então, assim, eu coloquei a pergunta ali, quantos carros próprios a Uber possui na sua frota? Que ela coloca lá.
Cara, se a gente parar para pensar, desde os anos, sei lá, 60, 70, 80 e por aí vai, existiam as frotas de táxi. Então, você era obrigado a pagar ali um valor absurdo para você ter uma licença que permitisse você ter um carro e trabalhar com esse carro naquele sistema. Né? E isso faz com que encarecesse, né, para o cliente final, para o consumidor final, você sempre ficava refém deles, e hoje não. Hoje a gente tem liberdade. Eu peço, né, eu sou sanado por um celular. Eu não preciso nem sair da minha casa, eu não preciso nem mais gastar pulso telefônico, não sei se isso que ainda existe, né? Eu faço uma transação ali dentro do meu app, com o meu cartão de crédito, já debita, eu tenho todo um histórico, eu sei todas as viagens que aquele condutor realizou. Só um momento, por favor. E você, aí eu deixo essa pergunta, mas quantos carros, né, quantos veículos a Uber ela possui, que ela coloca à disposição dos consumidores dela? Zero. Quem vai ali nos aeroportos, né, principalmente, por exemplo, o aeroporto aí de Guarulhos, você vê aquela frota gigante de táxi. E aí você olha o Uber, gente, é uma coisa assim que tem muito mais carro cadastrado. E é uma empresa que cresceu absurdamente no mundo todo. Onde você vai hoje, você tem o Uber, você tem classificações de tipos de automóveis, sendo que eles não têm nenhum carro. Então, sim, se eles pensassem, não, a gente tem que ter o nosso carro para a gente ofertar, para as pessoas entrarem, não, a gente precisa mudar o mindset, lembra? Então, quando você pensa no cliente, quando você coloca o cliente no centro, você fala assim, isso aí é uma ideia minha, tá? Eu fico pensando assim, como que será que eram as reuniões para eles pensarem no Uber, lá atrás, quando o Uber ainda não existia, sabe? Deles trazerem uma dor e colocarem na mesa ali e falar assim, olha, e se a gente pedisse para as pessoas cadastrarem seus automóveis e a gente ofertar, no mínimo as pessoas iam falar, cara, isso não vai dar certo, hein? Como que uma pessoa estranha vai entrar num carro de um estranho? E, cara, mas está aqui, ó, eu tenho todo o histórico, né? Eu tenho toda a vida desse condutor, eu sei por onde ele andou, eu sei as notas que as pessoas que estão ali viajando com ele podem dar. A gente até você começa a abrir o leque, você consegue saber se a pessoa fala bastante, se ela permite que a pessoa fume, se ela é pessoa que é uma pessoa fechada, uma pessoa que não aceita uma piada e por aí vai. É a necessidade do cliente, é o consumidor. A Uber, ela olha não para o condutor, ela olha para o passageiro, porque ela coloca o cliente em primeiro lugar. E assim também é o iFood. Né? Eu e o Hugo, nós temos alguns amigos que estão lá no iFood, né, na área de CRM, e a gente vê assim, cara, quantos restaurantes o iFood tem? Sabe? Você pega lá o aplicativo e vai fazer uma solicitação, quantos clientes, quantos pratos de comida eles estão realizando? Nenhum. Eles estão oferecendo um serviço onde as pessoas que têm esse tipo de comércio se cadastrem e pode ter uma forma de pensar. Então, isso é Customer Success. Quando você começa a pensar no cliente final. Né? Uma experiência que eu coloquei aqui, que é um caso de sucesso, é a própria Netflix. Tá? Então, assim, eu até coloquei aqui um pouco a história. Esses slides, eles estão aí, depois vocês podem ler, mas eu vou resumir. Sabe? A Netflix, quando ela surgiu por causa de uma dor. Um dos donos, né, dos fundadores da Netflix, ele teve que entregar um DVD na Blockbuster e ele foi entregar, só que depois do prazo, e isso gerou uma multa, e era uma multa altíssima. E ele falou, cara, é que eu não tinha condições de entregar. Então, eles pensaram numa solução. E se a gente pudesse mandar e receber pelo correio? Ou alguém, um serviço, né, de entrega, fizesse todo esse trâmite para nós? Eu não pagaria esse absurdo que eu estou pagando de multa. Estou sendo penalizado até porque eu não tive condições de levar. E aí, eles montaram toda uma estrutura e ofereceram para a própria Blockbuster. Será que vocês não estão interessados em entrar nesse mercado? E ao invés das pessoas virem até a locadora, mas a gente levar a solução para o próprio nosso cliente, a Blockbuster falou, cara, não quero isso, sabe?
não é o nosso perfil, não é a visão da empresa. Nós temos uma visão arcaica, né? Ok. Aí sabe o que aconteceu? Esses caras se juntaram, abriram, fundaram a Netflix, começaram com esse serviço de entrega de DVDs, e aí eles tiveram uma sacada. Vamos mergulhar na área de streaming. Vamos oferecer, sem a pessoa precisar esperar chegar uma mídia. Não, a pessoa ela quer assistir agora, ela vai ter agora. E é isso que a pessoa, o cliente, ele quer. Ele não quer esperar, eu vou me programar para sexta-feira receber um DVD para eu assistir aquele filme que eu quero com a minha família. Não, nós estamos aqui hoje, a gente se reuniu hoje, o nosso dia é corrido, e a gente quer assistir um filme hoje. Então, a Netflix, ela proporcionou isso. E, em pouco tempo, ela já tinha muito mais, milhares de clientes a mais que a Blockbuster tinha. Ela até, assim, eu coloquei que em algum lugar eu coloquei assim, que ela colaborou, isso ali no segundo parágrafo, ela colaborou com a falência da Blockbuster ali em meados de 2010, e hoje ela passa a ser, então, uma empresa que domina essa área. Só que agora ela está num ponto que ela está assim, ela não só oferece, né, o serviço de stream, mas ela coloca assim, uma condição de que, assim, o Márcio gosta de filme de ação, de guerra, então eu vou sugerir para ele alguns novos filmes. Eu vou fazer com que a necessidade que ele tenha, ou a dor que ele tenha, em vez de ele ficar procurando no nosso catálogo filmes do tipo ação, não, eu já sugiro. Eu sei que quem gosta, ou quem assistiu esse filme, também assistiu isso. Sabe, a solução é bem semelhante àquilo que a gente vê, né, quando a gente está comprando um produto lá no site, né? Quem comprou esse produto, comprou esse também. Então, quando a gente coloca todo esse conceito, a gente está falando de Customer Success, sabe? A gente está olhando para o cliente, olhando para aquilo que é a necessidade do dia a dia do cliente, né? E, em cima de tudo isso, eu quero falar um pouco dos problemas, né? Como que você mede? O Márcio, a gente não falou em nenhum momento como a gente implanta isso, só que assim, a gente precisa ir aos poucos, ir entendendo, mudando o nosso mindset, mudando a cultura, tá? Então, eu coloquei aqui, um cenário, tá? A gente tem uma meta mensal aí de conquistar 10 clientes por mês. Isso foi imposto por uma empresa X, tá? E aí eu coloquei ali assim, olha, qual é o objetivo? O objetivo é atingir 120 novos clientes no final do ano. Então, você imagina que isso seja colocado para a tua área comercial. E aí, o teu comercial começa a trabalhar e daqui 6 meses você recebe um relatório verdinho, bonito, chega na sua mesa ali, olha, Márcio, cara, sensacional, nós tínhamos uma meta de atingir 60, né, novos clientes, só que a nossa equipe foi tão boa, né, houve uma sinergia tão legal que nós conquistamos 77. A empresa tá legal? Se você olhar para mim e falar, Márcio, a gente está vendendo muito, a gente bateu a nossa meta e a gente está conquistando. Só que aí vem o cara do financeiro, ou da contabilidade, ou do fiscal, e ele mostra para nós isso aqui, Márcio, nós tivemos um churn no mesmo semestre de 8 clientes. Tá? De 8 clientes, em cima da nossa meta, que nós tínhamos de 60, a gente está falando aí de 13%. Tá? E quando a gente traz isso, em cima do que os especialistas eles colocam, isso é um churn muito alto, e isso faz com que a empresa possa ir à falência. Tá? Um exemplo disso foi a Salesforce. Tá? A Salesforce, ela ali em 2005, ela já estava praticamente assumindo a liderança no segmento tecnológico de CRM. Até um ponto que um dia, um dos diretores de serviço, de pós-venda, vem e mostra para a empresa. Eles falam assim, gente, legal, a gente está batendo todas as nossas metas, só que olha aqui, a gente está tendo um descredenciamento gigantesco. Por quê? Por que os clientes estão querendo ir embora? E a primeira pergunta que a gente tem que fazer nesse cenário, aqui que está vermelho, eu aponto para cima, gente, porque eu estou com a TV, tá? Aqui em cima. Qual é a dor? Por que esses clientes estão nos abandonando? Poxa, no mês de fevereiro, 3 clientes, a gente perdeu 3 clientes, mas por quê? E isso, a gente não pode ter uma reação só daqui 6 meses. A gente precisa olhar isso no dia a dia. Por isso que quando a gente fala de Customer Success, a gente fala de sinergia entre as áreas, entre os departamentos. Você pode entender que Customer Success é um departamento? Pode ser. Mas pode ser também que eu tenha pessoas de Customer Success inseridas em cada departamento da empresa. E ela fica responsável por olhar
todo essa confusão, vamos chamar assim, que a gente tem de informações. E ela faz com que a gente consiga compilar essas informações e a gente consiga mensurá-las e apresentar de uma forma entendível, tá? Não sei se existe essa palavra, mas onde as pessoas consigam entender qual é a situação atual da empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, essa empresa está indo de vento em popa, essa empresa está indo a todo vapor, tá? Mas quantas empresas sumiram nesses últimos anos? Sabe? Quantas empresas deixaram, elas eram detentoras do mercado, e elas deixaram de existir. Muitas empresas, elas não aguentam o baque por causa disso aqui, por causa da desistência, sabe? Eu sento assim, eu fico pensando, eu falo, poxa, quantas empresas de internet surgiram nos últimos 10 anos? E elas nem são lembradas hoje em dia. Por quê? Porque às vezes tem uma força de venda, faz propaganda, só que quando a gente olha lá para trás, cara, era terrível. O serviço que ela nos proporcionava, o suporte, a ajuda era terrível, tá? Então, Customer Success, ela não é uma área de saque, tá? Customer Success não é a minha área de pós-venda, ela é tudo, é o cliente no centro. E quando a gente coloca o cliente no centro, a gente começa a entender tudo aquilo que está em volta do cliente. Então, eu tenho uma dor financeira, por exemplo, eu preciso emitir a nota fiscal para o meu cliente. A minha base de dados, ela está atualizada? Quem que é responsável por atualizar? Porque toda vez que eu estou gerando uma nota fiscal, essa nota fiscal está saindo errada. E quando chega lá no meu cliente, o caminhão bate e volta porque eu não posso entregar. Cara, será que a gente não tem que rever esse processo? Alguém está atualizando o cadastro do cliente? Será que isso aqui é responsabilidade do executivo de venda? Ou é responsabilidade da nossa área fiscal? Ou é responsabilidade de uma pessoa dentro da área comercial? Tudo isso precisa ser... A gente precisa mudar a forma como a gente vê tudo isso, sabe? Então, eu deixo aqui esse último ponto, né, antes da gente mudar um pouco aqui agora, que a gente vai vir mais para uma solução, que é o cliente 360, mas a gente precisa entender realmente o que é o Customer Success e o quanto a gente precisa colocar isso dentro das empresas, essa filosofia dentro da cabeça dos nossos colaboradores. Então, eu não falo aqui muito como implementar, porque é muito extenso, tá? Mas se você tem esse desejo, sabe, procura ali no Google, coloca como implementar Customer Success, você vai ver que existem várias formas e processos e passos que você tem que seguir, porque você vai ter que mudar a forma como seus colaboradores pensam, como as suas áreas trafegam as informações entre elas, como elas se comportam diante de um cenário como esse que eu coloquei aqui agora. Porque sabe o que vai acontecer? Vão querer achar o culpado. E aqui a ideia não é achar culpado. Por que os clientes estão me abandonando? Não, existe uma dor. Vamos trabalhar na dor. E quando você trabalhar na dor, você traz o cliente para perto de você. Ok? E agora a gente vai falar do nosso último ponto, que é sobre nós termos aí a visão 360, ou o cliente 360. Tá? Em cima desse contexto todo que a gente tem falado, de a gente colocar o cliente no centro, né, de toda a nossa empresa, a gente entende que hoje existem ferramentas e existem metodologias para isso, né? E uma das ferramentas que a gente tem é o CRM, né? Eu vou até me aprofundar um pouco nesse ponto agora, a gente tem aí 12 minutos, tem o Ícaro, né, ele colocou lá na palestra dele de RP, que a maioria dos RPs, ela traz esse conceito, né, de você ter o CRM acoplado dentro dela. Só que quando a gente fala de Customer Success, que é o ter todas as áreas integradas, isso vai mais além do que só um simples CRM. A gente não está olhando só para a força de vendas, a gente está olhando para tudo. E quando a gente trabalha com tudo, a gente está falando aí que a gente tem, coloquei ali, ó, você conecta facilmente as áreas de marketing, venda, serviço, né, que a gente está falando de saque, manufatura, e-commerce, treinamentos. Então, tudo isso passa a ser uma única forma de visualização do cliente. Então, não existe mais aquela uma área falando assim, você consegue gera um relatório para mim dos clientes que estão inadimplentes. Não, a informação já está lá. Quem são os clientes inadimplentes? Estão aqui. Ó. O próprio sistema já gerou para você.
o que esse cliente ele tem comprado nos últimos 6 meses? A informação está lá. Quais as campanhas de marketing que esse cliente meu ele está atuando, ou ele está participando, ou ele está interagindo, ou está sendo alcançado? A informação está ali. O cliente está no centro de tudo. E em cima disso, eu até chamei o Hugo aí para a gente falar um pouco sobre essa visão. Sim. Um exemplo, né, Hugão? Se você puder me ajudar aí um pouco aí nesse Com certeza. Vamos lá. Uhum. Aproveitando então, esse ensejo que o Márcio falou, com esse conceito de Customer Success, que a gente prima, você usou uma palavra muito legal, Márcio, de encantar. Ou seja, é você não somente atender a expectativa do cliente, mas superá-la, né, de forma positiva, entender ele mesmo. E essa visão do cliente 360 é pensar o seguinte: eu não vou só ofertar um produto, um serviço que possa atendê-lo, mas eu preciso enxergar o seguinte: o que acontece se por um acaso esse meu produto dá um problema e o cliente precisar reportar isso para mim? Qual a forma que ele vai poder fazer esse reporte? Como que ele vai ser atendido? Com qual a precisão que eu vou conseguir entender o que ele quer, o que ele precisa e superar essa expectativa dele de uma forma positiva? O Márcio falou muito bem aí da questão do tempo, né? Que a gente, hoje em dia as coisas são muito rápidas, você não perde muito tempo para vender, você não perde muito tempo para resolver um problema de uma pessoa, né, de um cliente. Então, quando a gente fala de venda, antigamente ele usou aí o exemplo das áreas de venda, que você tem que vender, mas por que você perde muitas vezes o cliente? Porque você não entendeu o que ele precisa. Às vezes ele não precisa só de uma venda, ele precisa de um suporte, né? E essa visão 360 ela te permite tudo isso, né? Ela te permite ofertar algo que realmente vai resolver um problema. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem um problema, né? E aí entra a parte do marketing, de às vezes você gera uma necessidade no seu cliente, né? Fala assim, você precisa disso, você precisa comprar essa calça, consumir esse refrigerante, enfim, por quê? Porque isso é sinal de status, porque isso é sinal de você estar bem com a vida, isso é a parte do marketing. E aí você tem a parte de venda mesmo, de vender e mostrar todo o diferencial, e também a questão de você superar. Poxa, o que acontece? Eu não só vendi e falei assim, olha, cliente, agora você não é mais importante. Não, eu quero te manter, eu quero manter um relacionamento com você. Eu quero que você faça parte do meu ciclo aqui de empresa, né? E que seria o pós-venda. Então, se você tiver um problema, se você tiver uma sugestão, se você tiver uma reclamação para fazer, eu quero que você se sinta livre para fazer isso e saiba que a sua voz é ouvida aqui dentro da minha empresa. Né, que você tem importância para nós de fato, não é somente um jargão, uma frase de impacto. Uma então, venda, né? Exatamente. Exatamente. E aí me ajuda a bater minha meta. Né? Com certeza. E esse desenho, essa imagem aqui, foi uma imagem, inclusive, que nós utilizamos da principal plataforma de CRM hoje em dia, que é o Salesforce. Não é só porque nós trabalhamos com isso, mas ela é a principal. Toda essa visão. Então, assim, o que seria ali, rapidamente, né? Uma questão de comunidade, colaboração, o que seria o service, o sales. Comunidade ali é um cenário que você tem, como se fosse um blog, né? Hoje em dia. Nem sei se blog hoje já não é mais ultrapassado. Mas de você poder comentar mesmo, falar, olha, esse produto aqui é legal por conta disso, ou é ruim, disso. E geralmente quem faz isso é o próprio consumidor, né? Não é a empresa, mas é uma forma de integração. A parte de sales, que é a parte de venda realmente para quem está ofertando meu produto, meu próprio vendedor, ou que vai estar oferecendo isso. O serviço, falando dentro desse conceito de CRM, como que eu vou atender o meu cliente num pós-venda, que é essa questão que eu comentei de suporte também, né, de você entender o problema que ele teve e chegar lá para o cliente e falar, não, vamos resolver isso. Né? A questão de e-commerce hoje em dia, principalmente agora, nós estamos vivendo isso, né? Essa questão de pandemia. Nossa, a quantidade de empresas que não tinham e agora estão tendo que se reinventar e colocar, porque eu estou perdendo venda, eu não entendi essa necessidade no mercado de vender online. Hoje em dia, quase tudo é online. Você não precisa mais pegar uma fila de banco, tem bancos que você resolve tudo sem nem saber que você tem um gerente por trás trabalhando, enfim. E aí, para vender produtos também, né? A questão do e-commerce, enfim.
Até Então, um ponto, o Nubank, ele é um case de sucesso de Customer Success, né, para isso. exato. Porque você abre a sua conta, você faz tudo, você nunca pisou no Nubank. Ninguém sabe onde fica esse banco. Sim. E até aproveitando, eu vi que eu dei uma lida que o Felipe fez uma pergunta, né, de quais formas ou mudanças, quais algumas Boa. formas ou Tá mudanças para olhando agradar também o aqui. cliente. Felipe, até o próprio exemplo aí que o Márcio falou do Nubank, eu não sei se você utiliza ou se alguém já teve essa experiência. Antigamente, quando você precisava ir para um banco, um chamado bancão, né? Banco Itaú, Banco Bradesco, enfim, às vezes você enfrentava horas e horas de fila para resolver um problema, às vezes no seu cartão, para solicitar um cartão novo, ou para pegar um boleto para pagar uma conta, ou só para falar para o seu gerente assim, olha, eu preciso atualizar meu endereço porque eu mudei. E assim, eram horas e horas, às vezes, que você enfrentava com aquele monte de gente, o seu gerente de mau humor, enfim, não estava preocupado, porque ele sabia que você estava na mão dele, enfim. Aí hoje, quando a gente ouve falar de fintechs, né, que são empresas de tecnologia voltadas mais para a área financeira, como o Nubank, como o Banco Inter, Banco Original, isso foi desconstruído. E aí, qual que foi a forma de mudança, respondendo efetivamente a sua pergunta? Essas empresas, elas olharam assim, o pessoal, quando vai para o banco, geralmente o cliente, ele sai de lá estressado, ele não sai de lá feliz, ele não É sai de lá verdade. com um problema resolvido. Ele sai de lá estressado porque ele enfrentou fila, porque ele foi mal atendido por um gerente que empurrou um monte de coisa e nem sempre resolveu o problema dele, e ele estava na mão daquele gerente porque ele precisava resolver aquele problema. Se você hoje entra, por exemplo, no Nubank, e você tem um problema para resolver, você fez uma compra errada, uma compra que precisa ser estornada, usando até um exemplo que já aconteceu comigo, o atendimento deles é sensacional. Primeiro que ele vai falar a sua linguagem, né? Então ele vai falar, pô, e aí, cara, beleza? Como é que você tá? De boa? Tudo bem? Poxa, que coisa chata que aconteceu com você. Vamos fazer o seguinte, você teve esse problema aqui nessa compra aqui que você precisa estornar, eu vou fazer o seguinte, eu já vou te dar um crédito na sua conta, ou seja, o valor que você pagou nessa compra, eu vou depositar já na sua conta, vai abater esse valor, e aí deixa que eu trato com a financeira, não esquenta a cabeça. É uma mudança. É uma, Você não precisa esquentar a cabeça para ir lá e imprimir e porque mandar você e colocou, né? implorar. Você colocou Exatamente. o cliente em primeiro lugar, você colocou ele no centro. Eu lembro que, assim, Exatamente. quando eu, às vezes precisar fazer um empréstimo no banco, o cliente, o gerente, ele tem meta. E aí o cliente fala assim, você precisa de um empréstimo, ou você precisa fazer um financiamento, só que você tem que comprar um seguro. Exato. Aí ele bate a Exato. meta dele, e ele te atende. Só que, na verdade, eu não queria o seguro. Aí ele fala assim, mas se você não quiser o seguro, no próximo mês você liga no meu serviço e cancela. Né? Cara, Exato. eu já tô com um problema. Eu vim aqui porque eu tenho um problema. Né? Exato. Até por causa do horário, gente, eu vou pular aqui e vou colocar... eu tinha até feito um slide aqui de dúvida, mas eu vou deixar os meus contatos e como a gente tem 2 minutos, se a gente não conseguir atender, responder aí, vocês podem me procurar nesses canais aí, eu vou responder para vocês, eu compartilho com o Hugo aqui, com todo mundo, Sim. e O antes... Marcos, Pode desculpa, falar. perdão, desculpa. Só mais uma pergunta aqui, que tem uma pergunta aqui da Cami, acho que é Camila, deve Isso, ser. eu até ia falar isso agora, vamos lá. Vamos lá, Como que ela, desconstruir, né? Como é, desconstruir isso? Cami, a gente tem 1 minuto para falar. vamos lá, Cami, respondendo a sua pergunta, hoje o poder ele está na mão do cliente. Então o marketing, como nós mostramos nesse último slide do Customer 360, o marketing pode fazer a parte dele de te ofertar um produto e só exaltar qualidades, falar isso aqui é muito bom, você precisa disso, enfim, e você compra isso. E aí você vê, não é tudo isso. Hoje o poder está na sua mão. Como que você faz? Você entra, por exemplo, num Reclame Aqui, ou você tem um saque no site da própria empresa, ou você tem canais na internet, em outros lugares que você fala assim, olha, esse produto não presta por conta disso, disso, disso. O que que acontece? Se a empresa não tiver apurada com essa questão de satisfazer o cliente, ela consequentemente vai perder clientes.
Ela pode até ter empurrado para você isso e você comprou e ela pode até falar assim, ó, problema seu, agora você já pagou. Mas a imagem dela começa a ficar manchada. Por quê? É aquela questão de você... O marketing negativo, ele abrange às vezes muito mais do que o próprio marketing positivo. Então, uma cliente insatisfeita que passa para 2 ou 3 pessoas, já falam assim, não vou comprar essa marca. Que passam para mais 3 e passam para mais 3. Fala assim, até chegar a um ponto que assim, olha, essa marca não presta, esse produto não presta. O que acontece? A empresa não sobrevive. Então, o poder hoje ele está na mão do cliente. Por isso que as empresas estão muito mais voltadas em realmente atender e satisfazer e superar a expectativa do cliente. Senão, ela perde. Respondido? Beleza. Hugo, obrigado aí. Professor Obrigado, João, gente. Luiz. Cara, sensacional. Parabéns para vocês dois aí. Acho que deu para pegar uma visão legal aí de como que funciona aí o tratamento com o cliente. Acho que isso pode ajudar muita gente e eu acredito muito mais ainda. Eu acho que se agora o técnico tiver essa mentalidade, ele vai ter um sucesso muito grande aí pela frente aí. Se desde já ele começar a pensar que nós vamos atender cliente o resto da vida e a gente tem que tratar eles da melhor forma possível. Então eu agradeço muito a participação de vocês dois. Então, e depois o Hugo, pega o meu contato aí também, cara, que eu vou te mandar um presentinho aí também, tá bom? Obrigadão, obrigado, Hugo. Obrigado e perdoa por ter invadido aí 2 minutos aí, tá? Imagina. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado por tudo aí, tá? Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Márcio. Valeu, obrigado. Valeu.